para lá. Não vai tentar imitá-lo, não vai usar como referência. Não, você vai ficar no campo da admiração e da fascinação. Só no campo da visão, aí seria mais a... O espírito ele não tem ídolo. Não tem. Eu posso dizer assim, eu gosto de Jimi Hendrix. Alguém gosta de Jimi Hendrix? Alguém conhece? Aí, pensei que era só eu, o velhinho de rock and roll. Eu gosto. A maneira como eu toco a guitarra. Se um dia eu quiser aprender a tocar a guitarra, eu já sei, tem uma referência ali. Eric Clapton, todos esses caras, né? Frejá também, toca muito bem guitarra. Tem esses aí. Só que eu vou adotar o estilo de vida de um deles? Não. Porque eles são apenas pessoas que me servem de referência numa determinada área. Mas não são meus. E quando eu falo ele, eu estou colocando ele acima da humanidade. Tá? Então eu tenho referências. A criança, ela busca referência aonde? Nos pais. Uma avó, se não tivesse os pais. Agora você deu uma notícia ruim. Se não tiver os pais, vai ter que buscar nos avós. Mas, nem sabe o que acontece. Mas assim, mesmo que não tenha só o pai, mesmo que tenha só a mãe, ou numa incidência, nesses atropelos, nessas coisas que acontecem na vida, tenha como referência o pai, a avó, ela precisa de um modelo. Percebe? Eu posso dizer com toda a propriedade, porque minha mãe foi quem nos criou. Minha mãe se divorciou numa época em que a mulher era mal vista por se divorciar. Era considerada mulher da vida. Né? Ela era do tempo que a educação, inclusive até do César, ela tinha um caderninho de bom comportamento. Ensinava a mulher a se comportar bem para agradar o marido. Tinha todo um roteiro lá. O dia que eu vi aquilo, eu fiquei horrorizado. Mas só não fazia nada disso aqui, né? Ela acha que eu não seguia. Tá certo, ela que não seguia. Tem que agradar ninguém. Percebe? Depois ninguém pode ser programado, né? As coisas têm que acontecer. Exato, mas sempre é. Regras, normas. Primeiro chega bom dia, beijo, um abraço, depois você põe o outro, depois você lava a roupa. Já pensei, já imaginou isso? É tudo. Normas são necessárias. Se a gente não tiver regras e normas, a vida na sociedade fica extremamente difícil. Elas não são aplicáveis quando eu vivo sozinho numa ilha, mas assim, quando eu vivo em sociedade eu preciso de lei, de normas, tudo. Mas segui-las tem que ser um ato consciente. Porque assim, às vezes a gente segue as normas e as leis enquanto tem alguém olhando. Se não tem ninguém olhando, eu não sigo normas e não sigo leis. É aí que eu estou entregue a minha consciência. Né? Não tem olhando entre aspas, porque o que não falta é testemunha do ponto de vista espiritual. Tá? Eu posso dizer isso com toda tranquilidade. Quantas reuniões? Oi? Quantas reuniões de desobsessão que já participamos e que a pessoa ia muito calma, muito bem comportada, sentava na reunião, falava dos seus problemas e tal, tinha entrevista antes, né? Depois ia passar os médiuns, conversava lá com as pessoas, era orientada, né? Porque havia a orientação dos espíritos que estavam no caso dela, passava com o médium reproduzia para a pessoa. E com aquela postura muito calma, muito tranquila, sair da reunião e tal. De repente, quando chegava o momento de conversar com os espíritos, se manifestava o espírito ligado àquele caso. E o que eles contavam era de deixar o cabelo em pé. Percebe? Chegou um ponto que algumas pessoas tinham até medo de cumprimentar os médiuns, porque achavam que eles iam ler o pensamento da pessoa. Você já passou por isso? É sério. Mas na verdade a gente estava sendo assessorado por espíritos. Não é que eles estavam entregando como a pessoa é, não é isso. Mas às vezes as próprias companhias dele já diziam quem estava à minha frente. É uma situação delicada, aí você tem que testar, você tem que ter um certo diplomacia e conversar no sentido de orientar a pessoa no melhor comportamento. A pessoa falava assim, eu não faço isso. O espírito na reunião falava o contrário. Né? E dava argumentos fáceis de checar. Aí você fala, olha, ainda bem que você não faz isso, né? Aí já está com toda a informação, não. Ainda bem que você não faz isso, é uma pessoa muito honesta, nunca roubou, nunca puxou um gatonete,
nunca puxou uma fiação que não era sua, um encanamento que não era seu. Você é uma pessoa íntegra. Percebe? Até fazer a pessoa com toda tranquilidade por um caminho mais certo de comportamento. Aí é que eu falo. Quando tinha testemunha, se comportava muito bem. Quando não tinha, estava entregue a si mesmo, na verdade, entregue a sua própria consciência. Ora, Jesus é um modelo. E como modelo, eu tenho um norte, vamos dizer assim, para modificar algumas coisas em mim. Né? Só que hoje existe um novo fenômeno. Elas não é tão novo assim, mas existe um fenômeno chamado rede social. Já ouviu falar isso? Eu me divirto nessas redes sociais. Antigamente era o Orkut, tem LinkedIn, tem o Google+, tem qual o mais conhecido? Facebook, hoje nós temos o WhatsApp, que é mais, não sei se é uma rede, mas é rápida a transformação. Não é muito difícil as pessoas encontrarem ídolos nessas redes sociais e transformar essa pessoa no seu ídolo. Eu adoro o que a pessoa pensa, vou compartilhar e tal. Às vezes não é nem a pessoa, é um grupo de pessoas que montam uma página. Eu adoro aquela página, eu idolatro aquela página e vou divulgando sem parar para saber nem quem são os administradores dela, quem está por trás daquela página, quem está vinculando aquela informação. Percebe? Vocês têm a curiosidade de saber quem administra determinadas páginas na internet? A gente acha bonito algumas frases de impacto, né? Um dia, uma época, eu e um colega meu resolvemos fazer uma brincadeira com alguns amigos do Face. Nós pegávamos uma poesia de por exemplo, Cecília Meirelles, uma poesia dela, e colocava o nome de um autor desconhecido. E todo mundo compartilhava, achava bonito. Aí começamos a checar a segurança de perfis. Meu, como é fácil invadir perfil de muita gente. Começamos a checar a rotina, tanto que fizeram até um vídeo da pessoa adivinhando os hábitos da pessoa, porque ela postava a vida inteira na rede. Então todo mundo sabia de tudo. Tá? Quando você trabalha com segurança de informação, você olha essas coisas. Você começa a acostumar com isso. Ora, eu pergunto uma coisa para vocês. Se Kardec estivesse encarnado hoje, isso é bom tema de estudo, ele usaria uma rede social para divulgar o Espiritismo? Agora, uma pergunta boa de se fazer. Tem alguns dirigentes já perguntando isso já. Tem amigos que estão em rede, a gente começou a debater isso aí. Em off, como é que faz? Ele usaria a rede social ou não? Eu acho que usaria. Não tenho dúvidas, ele usaria. Na Revista Espírita de 1858 ele já deixou isso bem claro. Ele não sabia que haveria uma rede que usaria, interligaria as pessoas em tempo real. Mas usaria. Sabe por quê? É uma forma de divulgar ideias. Sem custo ou um custo mínimo. Tá? Usaria como muitos espíritas hoje, muitos não espíritas também fazem, divulgar pela TV, pelo rádio. É lógico que você manter rádio e televisão tem um custo elevado. Não são todos que conseguem fazer isso. Não são todos os grupos. Pensem em algumas rádios, aí também a Rádio Boa Nova, ela tem um custo muito alto para manter esses programas no ar. A maioria dos seus, se não todos, seus locutores fazem isso sem cobrar nada. Porque sabem dar, e ajudam ainda, com o próprio dinheiro do bolso, que é uma despesa enorme. Só que também é um público restrito. Eu falo de espírita para espírita ou simpatizantes do espiritismo. Pronto. Mas Kardec com certeza usaria a internet porque atingiria mais pessoas. Usaria as redes sociais sim. Né? E é nesse contexto que eu tenho que tomar mais um cuidado. Eu estou atrás de modelos, coisas que possam agregar conhecimento para mim, eu estou atrás de idolatria.
Porque se eu tiver essa idolatria, eu vou pegar páginas, eu vou pegar pessoas, vou pegar filósofos, professores, doutores, PhDs, aquele caboclo que fala bem, né? O expositor que acha legal, e vou começar a segui-lo. Essa opção tem também, né? Seguir. Mas quem é que eu estou seguindo? Percebe? Eu estou atrás de informação que possa me ajudar a crescer, ou eu estou me somando a um grupo de pessoas que nem sabem aonde estão se metendo? Né? Eu estou seguindo com consciência, ou estou seguindo porque todo mundo está indo naquela direção, também vou. Combinado uma manifestação, também vou. Combinado parar no céu, também vou. Percebe? Eu estou fazendo isso com um critério consciente ou não? Tá? Porque também, pelas redes sociais, eu vou me alimentar de ideias. Isso pode me favorecer ou não no meu processo evolutivo. Né? A gente sabe, e não é feio admitir, mas é uma coisa que precisa ser mudada bastante, que a maioria das pessoas... Acabou a pilha. Ah não, está aqui. Voltou a pilha. A maioria das pessoas não gosta de ler. Se eu perguntar para vocês qual foi o último livro que vocês leram, qual foi? Ou melhor, quanto tempo faz que o último livro, 1 ano, 2 anos, 3 anos? O ideal seria, no mínimo, um livro por mês. No mínimo, um livro por mês. Sobre tudo. Sobre tudo. Nós estamos acabando até com a língua portuguesa por conta disso, porque nas redes sociais você abrevia palavras, agora tem emoticons, você põe lá, para falar, sintetizar o que eu penso, beleza? Quer dizer, chega na redação de um processo seletivo ou de um processo vestibular, matou, não passa. Por quê? Não aprendeu a construir raciocínios, começo, meio e fim. A leitura proporciona isso. Só a leitura, eu vou dizer bem claro. Porque a leitura você é obrigado a trabalhar com a imaginação. Você conhece mais de perto a língua portuguesa e a ortografia. Tá? E é engraçado, também fizemos outros testes. Nós colocávamos textos imensos. Ou então, páginas na rede social. Isso é tudo teste. Eu posso falar, quem tem no Facebook aí, ó, desculpa, mas em alguns momentos era teste, desculpa, tá? Porque precisávamos para ajudar em alguns raciocínios que nós tínhamos lá, no mundo do trabalho. Colocávamos uma foto, chamada uma entrevista, que a pessoa, para saber o que estava falando, tem que clicar e ir lá para a página.